E aí, firmeza? Meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Você tem o hábito de orar pelo teu pastor? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast com um tema que muitas vezes é esquecido, é negligenciado, é colocado debaixo do tapete e eu quero trazer à luz para todos nós. Mas eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que vão lá no Instagram do Ministério e também no meu pessoal comentar como estes podcasts têm abençoado a sua vida. Eu fico muito feliz mesmo em receber esses comentários porque através deles eu posso ver que o objetivo deste podcast tem sido alcançado. Dá trabalho, gasta muito tempo, mas vale muito a pena. E eu fico muito agradecido a todos vocês que comentam lá então. Inclusive, se você quiser seguir a gente aí no ministério é @nãomordamaca. Não morda a maca porque não tem nem acento e nem cedilha, eu sempre falo aqui. E também no meu perfil pessoal é o Fernando Ortega, com um O só, que liga o Fernando do Ortega. É só jogar lá na busca que você vai encontrar. E uma coisa também que eu fiquei muito contente é que algumas pessoas vieram já ver a agenda para o seminário que eu comentei no episódio anterior, que é o Agora os Meus Olhos Te Veem. O seminário Agora os Meus Olhos Te Veem é baseado em Jó capítulo 42, verso 5. Tem 4 ministrações e tem como objetivo inspirar jovens e adolescentes a conhecer Jesus através de uma experiência com a palavra de Deus, despertando o prazer pela leitura e a maturidade bíblica. O seminário busca auxiliar pastores e líderes a terem uma geração de jovens que conhecem e são fundamentados na palavra de Deus. E se você quiser saber mais informações a respeito, você pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, que eu já citei, também no nosso e-mail contato@naomordamaçã.com e também no nosso site www.naomordamaçã.com. Mas agora, sem mais delongas, vamos direto para o assunto deste episódio. Ore pelo seu pastor. Você pode esquecer tudo o que eu falar daqui pra frente, mas não esqueça dessa frase. Ore pelo seu pastor. A gente acha que pastor é um ser sobrenatural que venceu todas as lutas e que não tem tentação nenhuma. Às vezes a gente acha que essa palavrinha pastor dá à pessoa poderes sobrenaturais especiais. E não é verdade. É pelo contrário, dá mais trabalho, aumenta a carga, dá mais responsabilidades. Pastor não é um super-herói bíblico. Pastor é aquele que sofre, que vai atrás da ovelhinha perdida. Pastor é aquele que, assim como Jesus morreu de braços abertos, ele sempre está de braços abertos para receber as suas ovelhas com muito amor. Mesmo que a ovelha seja nova, que ele não conheça, ele abre mão do seu próprio tempo, às vezes do seu almoço, do seu jantar, por amor a essa ovelha, por amor a Cristo. Às vezes você vê ele ministrando ou até mesmo brincando e a gente não vê o que passa nos bastidores da vida do pastor. Quando ele vai para casa, tem as suas dificuldades, a luta com o travesseiro, o peso de ter que cuidar de tantas ovelhas. Pastor paga conta também, paga boleto, se preocupa também com essas coisas. Ele também tem as suas lutas, as suas dificuldades, as tentações a vencer. Só que, além de ele ter que vencer as suas próprias lutas, dificuldades e tentações, ele ainda tem que ajudar milhares de outras pessoas a vencer essas lutas. E a gente sempre vai atrás deles pedir oração, mas a gente se esquece que muitas vezes é ele quem precisa de oração. Pastores também passam por lutas tanto quanto você e eu. Eu vi uma frase que define muito bem o pastor, que diz assim: pastor é aquele que cuida do sangramento de outras pessoas, enquanto ele mesmo continua a sangrar. E infelizmente isso é verdade na vida de muitos, mas muitos pastores. Pastores que não são cobertos pelas suas ovelhas, pela sua igreja. Eles têm que resolver desde os problemas mais infantis aos mais complicados e ter paciência com todos eles. E muitas vezes se sentem sozinhos, se sentem sem amigos, com
com quem compartilhar a luta que ele está tendo, a quem perguntar a respeito de uma dúvida que ele está tendo. Você pode chegar no seu pastor e falar assim: poxa, pastor, eu preciso de oração com relação a essa dificuldade, a essa luta. Mas cá entre nós, com quem que o pastor vai contar? Para quem que ele vai abrir o seu coração? Porque é uma carga muito pesada que ele carrega sobre seus ombros. A gente tem o hábito de olhar um pastor de baixo para cima como se ele fosse um ser supremo, um spiritual fighter gospel. Mas não é por aí. Ele é tão humano quanto você e eu. É claro que nós precisamos honrá-lo pelo seu trabalho, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando sobre as dificuldades que esse pastor tem. Ele é homem, ele é um ser humano assim como nós. Podemos lembrar de Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha só o título que ele carrega, homem segundo o coração de Deus, mas ele também teve as suas lutas e dificuldades e as suas quedas também. E é por isso que os nossos pastores precisam de nossas orações. Você deve ter escutado ou até mesmo lido que alguns pastores chegam até a se suicidar. Inclusive eu lembro há um tempo atrás que eu li a respeito de um pastor que se suicidou, deixando a sua esposa e seus 3 filhos. Quão pesado isso é? O que isso faz com o nosso coração? O que a gente deve refletir com relação a essas coisas? Que atitude nós devemos tomar diante dessas coisas? E ao saber de uma notícia de um pastor que se suicidou, talvez você ache isso incongruente, não faz sentido. Como assim? Ninguém percebeu? Ninguém acompanhou ele? Ninguém estava sabendo? Pois é. De repente, a mesma coisa, os mesmos pensamentos estão passando na cabeça do seu pastor e você nem tá percebendo. Não, imagina, filho, no meu pastor não. Pois é, a família e as ovelhas que esse pastor acompanhava provavelmente pensaram a mesma coisa. Em Gálatas capítulo 6, verso 2 diz: levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E é isso que a gente precisa fazer com os nossos pastores. E diante dessas coisas eu quero propor a você 3 desafios. Ao final desse podcast, reserve um momento e lembre da sua liderança, dos seus pastores. Ore por eles. Peça que o Senhor dê sabedoria, graça, amor, que ele seja cheio do Espírito Santo. O segundo desafio é muito simples. É só enviar uma mensagem, seja de texto ou um áudio, no WhatsApp do seu pastor. Manda para ele falando tudo aquilo que ele representa na sua vida. Reconhece o esforço, o trabalho que ele tem no cuidar da igreja. Reconheça a graça de Deus que está sobre a vida do seu pastor. Essa mensagem, apesar de simples, com certeza vai abençoar muito o coração dele. Inclusive eu mesmo enviei uma mensagem de áudio para o meu pastor querido e ele até comentou que chorou com isso e como foi bom ele ouvir tudo aquilo. Então expresse sua admiração, o seu carinho pelo pastor numa simples mensagem, texto ou áudio pelo WhatsApp, ou até mesmo pessoalmente. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com isso. Até porque pastor abraça muito, mas, infelizmente, ele é pouco abraçado. E o terceiro desafio é: no próximo culto, junta você e alguns amigos, junta a galera dos jovens, dos adolescentes, pega um pastor ou os pastores, chama eles, bota eles no meio da roda e ora por eles, intercede por eles. Ame eles, abrace eles, derrame o amor de Cristo sobre a vida deles. E eu não sei porque, à medida que eu tô falando isso, o meu coração tá batendo mais forte e os meus olhos marejando, quase chorando, mas eu sinto a nossa necessidade de cobrir os nossos pastores de amor, com a graça de Jesus Cristo, com oração, expressando sobre ele a importância da vida deles sobre as nossas vidas. Você pode pensar: nossa, mas a minha oração, eu sou tão pequenininho. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, que mesmo se você não juntar essa galera, mas você for sozinho orar pelo seu pastor, falar: pastor, posso orar por você? Uma oração simples, não se preocupe, deixa com que o Espírito Santo use a sua vida e a sua boca para interceder por ele. Ele vai receber isso com muita, mas muita alegria, e a sua oração com certeza vai fazer a diferença na vida do seu pastor. E faz com que isso seja rotineiro. Cada domingo, cada culto que você tiver aí, pega um pastor diferente, intercede por ele, derrama esse amor, faz com que isso vire rotina. Você pode ser um canal do Espírito Santo na vida do seu pastor. Eu encerro esse episódio da mesma forma como eu comecei. Ore pelo seu pastor. Nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau.